Olá, queridos, tudo bom? Que o bom Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos com você nesta segunda-feira com mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que é programa de estudos da Palavra de Deus. E estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos aqui juntos para falarmos da Palavra de Deus. E vamos com você neste programa, esta meia hora de estudos da Palavra de Deus. Para fazer esse programa comigo, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe, querido. Obrigado, pastor José Carlos. É muito importante estudar a Palavra de Deus. E eu agradeço a Deus pela TVBE, porque aqui tem uma liderança que está focada em criar as pessoas, não numa infelicidade, em alguma coisa pessoal, um pensamento pessoal, né? Alguma experiência ruim que tivemos lá atrás, então vamos colocar no povo. Não, nós queremos colocar a unção da Palavra de Deus. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui ao lado do pastor José Carlos e creio, meu irmão, que muito conhecimento de Deus vai ser revelado a você. Amém. Então vamos juntos com você. Vamos estudar a Palavra de Deus. Eu vou pedir um intervalo, que é tempo de você pegar a Bíblia, caneta e papel. E nós voltamos já. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Estamos de volta com o programa Palavra Rema. Estamos estudando a Palavra de Deus. No programa passado, da semana passada, se você perdeu, o Yarley vai colocar aqui as nossas redes sociais. Nós fizemos Mateus até o capítulo 10 e o versículo 15. Hoje vamos começar com Mateus, capítulo 10 e o versículo 16. Jesus deu a missão para os seus discípulos. E agora, no 16, ele fala o seguinte, pastor Carlos. Começa aí? Vamos lá. Aqui o Senhor Jesus, ele comissionou seus discípulos e deu aqui as suas orientações. E aqui é uma orientação, ele diz, versículo 16, observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como a serpente, inofensivos como as pombas. Jesus está dando o seu mandamento, está nos ensinando na igreja. Diz o seguinte, eis que eu vos envio. Quem envia é Cristo. Nós somos enviados por Cristo. A igreja é enviada por Cristo. Cristo vai dizer, eis, eu vos envio. Cristo envia. Como ovelha no meio do lobo. Querido, a maioria dos lobos está no meio da igreja. Muitos lobos, pastor, que é isso? Há muitos lobos no meio da igreja. Pessoas que estão ali, mas não são convertidas, e estão ali para tirar a sua fé, e nós temos que cuidar com isso. Aí Jesus disse, eu estou enviando vocês porque é muito difícil, e Jesus fala como pastor, enviar a ovelha para o meio do lobo. Né? Quer dizer, ele está enviando a ovelha para algo que possa matá-la. Mas a ovelha, para sobreviver no meio do lobo, ela tem que dizer, aí vai dizer, para você sobreviver no meio do lobo, sede simples como as pombas. Sede, pois, prudente como a serpente. Né? E simples como as pombas. Quer dizer, então ele está dando a característica para nós. Pastor, antes do senhor passar para Romanos,
ainda nesse assunto, pelo fato de pessoas não agirem com prudência e simplicidade dentro da igreja, é aí que muitas das vezes o inimigo tira ela da igreja por causa de outras pessoas, pessoas ruins. Tem pessoas que têm, sabe, problemas terríveis de congregar numa igreja por causa do que ela viu de errado, muitas coisas. Então, Jesus aqui está nos curando disso, nos dando esses dois princípios para que a gente permaneça firme com ele na congregação. Ser prudente como a serpente e simples, inofensivos como as pombas. E agora a gente vai ler o 17, né, pastor? Não, Romanos 16 e 19. A ovelha no meio do lobo, ela age como a serpente e como as pombas. Sede prudente como a serpente, simples como as pombas. Romanos, capítulo 16 e o verso 19. Vamos lá. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. Paulo está falando à igreja. Né? Interessante. Olha só o que Paulo está falando na igreja. Lê de novo, pastor, que Paulo vai falando. Paulo está ensinando, está terminando, versículo 16, o capítulo 16 é o último capítulo. Versículo 19, né? O capítulo 16 é o último capítulo do livro de Romanos, ele escreveu a igreja de Roma e fala no versículo 19, veja bem. E aqui ele fala contra os falsos servos. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. No meio, ele está falando para a igreja, no meio da igreja. Pessoas que têm aparência maligna, onde? No meio da igreja. Paulo não está... Nós temos que entender o seguinte. A carta de Romanos foi escrita para a igreja que estava em Roma. De Roma. 1ª e 2ª Coríntios para a igreja que estava em Coríntios. Gálatas para a igreja que estava em Galácia. Efésios, a igreja de Éfeso. Aí vem Filipenses, a igreja de Filipe. Vem Colossenses, a igreja de Colosso. 1ª e 2ª Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Então, quer dizer, são cartas escritas às igrejas. Já a carta de Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. É o filho na fé dele, né? Ao Timóteo, o filho da fé. A Tito, outro obreiro dele, filho na fé. A Filemão, um escravo. Aí vem a carta de Hebreus, que foi escrita para o povo Hebreus. Aí vem Tiago. Tiago escreveu a carta universal para todas as igrejas. Aí vem 1ª e 2ª Pedro. Tiago era um bispo em Jerusalém, né? Era o irmão de Jesus, pastor na igreja. Então essas cartas são escritas para a igreja. Quando Paulo escreve para a igreja cuidar com pessoas no meio da igreja de aparência maligna. Jesus escreveu para os seus discípulos: cuidado, que eu estou enviando como ovelha no meio de lobos. A consequência na ovelha no meio de lobo é morte. Mas para vocês não morrer, eu vou lhe ensinar. Então vocês vão ser prudentes como a serpente. Prudência. Vai ter que ter prudência. E vão ter que ter sensibilidade. A prudência e a sensibilidade e a simplicidade é a arma que se vence o lobo. Né? Aí o versículo 17, pastor. Versículo 17 lá de Mateus, né? De Mateus. Vamos lá. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. O que nós conhecendo a história, hoje para nós é fácil, saber que isso realmente aconteceu com os discípulos, né? Ele disse: tende cuidado, porém, dos homens. Versículo, vírgula. Quem? É os religiosos. Os apóstolos, religiosos apóstolos que nós temos hoje. Como é que você sabe se uma igreja é religiosa, se a pessoa é religiosa ou se a pessoa não é? Quando ela diz que a sua religião tem mais poder do que o sangue de Jesus.
Por que o sangue de Jesus? Porque nós somos salvos pelo sangue. Quando a pessoa diz o seguinte, você é cristão? Ah, mas você não se batizou no meu tanque batismal. Se você não se batizar na nossa igreja, você não é salvo. Ele está dizendo que aquela água que está lá na igreja dele... Pastor, mas tem muita gente falando isso. Mas tem muitos religiosos aí. Meu Deus. E como tinha religiosos naquela época? Ah, quando ela disse, se você não for... Ah, você se converteu. Onde é que eu me converti? Ah, eu estou lá com o pastor Carleite. Ah, é uma boa pessoa para ganhar para Jesus, mas você precisa ser salvo? Então, para ser salvo, tem que vir para a minha igreja. Quando ele fala isso, ele é religioso. São lobos que estão no meio da ovelha. Aí ele está querendo dizer que a igreja dele é que salva. A igreja é que salva, não é Jesus. O tanque batismal dele isso que... é religioso. Olha só. Isso é religioso. Tem muita gente assistindo agora que está vivendo isso, pastor. Tem gente vivendo isso, assistindo Palavra Rema. Glória a Deus por esse estudo, irmãos. Isso o que é? Isso é religioso que está no meio da igreja. E Jesus disse, tende cuidado, porém com os religiosos, com os homens. Porque eles, esses religiosos, vos entregarão ao juiz. Sim. Em suas sinagogas ou nas suas igrejas, serão açoitados. Muitos religiosos se opõem a Cristo e à cruz. Como é que ele é açoitado? Ele açoita a sua fé, ele rouba a sua fé. Ele não é fisicamente, muitas vezes. Mas você perdeu a fé, ele bate tanto em você e quer levar tanto para a igreja dele, ele não se contenta em você estar com Jesus. Você só vai estar com Jesus se você estiver na igreja dele. Ele fica ali insistindo, e você é crente, ele convida para ir num culto da igreja dele, porque a igreja dele é melhor. Isso é religioso, querido. Isso, porque quando você se converte e você está numa igreja que você segue a Jesus, siga Jesus lá. Eles estão abolindo o sangue do Calvário, né? É impressionante. Porque muitas pessoas querem o quê? Ah, não, é a minha igreja. É a minha igreja, porque a minha igreja salva. A igreja não salva. Quem salva é Jesus. Igreja é um meio religioso, é um meio que você tem de comunhão para chegar perto de Deus. Não é que, pastor, você é contra a igreja, então não vamos congregar. Não, você não é igreja. Você é templo e santuário do Espírito Santo. Para você ser igreja, são mais gente. Aí forma-se igreja. Jesus tem compromisso com a igreja, com a sua igreja. Jesus não diz onde tiver um reunido, deixa eu ler, não. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, como igreja. A Bíblia diz, não deixei de congregar como igreja. Igreja é para te levar mais perto de Deus, mas quem salva é Jesus. Agora, quando eu acho que a minha igreja salva, ou que a minha igreja tem poder para salvar a placa religiosa, eu passo a não ser mais igreja. Olha só. Eu passo a ser um religioso. E muitas vezes, eu estou sendo um lobo, que estão matando as ovelhas. Por quê? Porque Deus conhece cada um de nós. E sabe do meu temperamento. E me colocou naquele meio religioso, porque ali eu vou ser salvo. Eu me ambiento bem com aqueles irmãos. Aí eu saio dali, vou para a igreja no religioso. Não me dou certo na igreja religiosa. O que acontece? Volta para o mundo. Verdade. Ganhou alguém para Jesus? Não. Ô pastor, o senhor falou aí acerca de pessoas que abandonam a sua congregação, e eu me lembrei de Hebreus 10, 25. Posso ler? Uhum. Ó, é um conselho, né, do escritor aqui do livro de Hebreus. Ele disse o seguinte, e ele estava falando com hebreus que tinham se afastado, se desviado do evangelho, né? Ele disse, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia está se aproximando. A volta de Jesus, né? A volta de Jesus. Mas nós vamos falar mais sobre isso logo no próximo bloco. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400.
A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Oh, queridos, estamos de volta com mais uma vez com o programa Palavra Rema. E nós estamos estudando a Palavra de Deus. E o pastor Carlos estava falando sobre a volta de Jesus, que é o que a igreja espera. É a nossa motivação. A nossa motivação é a vinda do Senhor. Servimos a Deus esperando o seu reino. Nós estamos estudando o livro de Mateus, a história de Jesus, os evangelhos, e nós vimos até agora, e vamos ver em todos os 4 evangelhos, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, que o princípio, o cerne, o princípio de Jesus aqui na terra, ele veio com uma única função: estabelecer o seu reino. E quando ele chegou a Pilato falou com ele, disse: o meu reino não é deste mundo. Aí disse: se eu precisasse, Deus mandaria legiões de anjos para lutar comigo. Nós temos que lembrar que um anjo só destruiu todo o exército de Senaqueribe, um anjo só. Imagina uma legião de anjos. E o reino dele é desse mundo. Jesus não precisa de ninguém para lutar por ele. Ele luta por si. E nós temos que apenas de confiar nele. Olha só, pastor, o que diz no versículo 18. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Pega Atos 25, do 24 até o 26. O versículo diz o seguinte, querido: e ainda a presença de príncipes e reis. A perseguição pela igreja, muitas vezes, é seguida pela do Estado. Eu disse: olha, o Estado vai perseguir vocês. E até no nosso dia, muitas vezes, a perseguição das igrejas não é só no meio religioso, mas o Estado, muitas vezes, persegue, em muitos lugares persegue a igreja. Nós vimos aqui, hoje estamos vivendo aqui em nosso continente, no continente americano, em alguns países aqui na América do Sul, onde a igreja são fechadas, onde líderes religiosos são expulsos do país. Nós temos visto isso em nossos dias. E isso Deus profetizou não só no meio da igreja. Muitas vezes o Estado vai perseguir a igreja. Nós temos irmãos que estão com a igreja fechada, proibindo de ler a Bíblia, proibindo de seguir a Deus. Isso Jesus já falou há milhares de anos atrás. Olha só: e sereis conduzidos por causa de mim. A hostilidade contra Cristo. Eles não lhe perseguem porque você é branco, porque você é preto, porque você é índio. Não, eles lhe perseguem porque você serve a Jesus. E isso é E nós temos que entender, pastor Carlos, estamos lendo a Bíblia, e esse estudo, Palavra Rema, é um estudo da Palavra de Deus. Quer dizer, que a Palavra de Deus ela vai se cumprir. Jesus falou que isso aconteceria, e vem acontecendo desde o primeiro século, até a volta da igreja. Porque para nós é 2000 anos, mas para Deus é uma fagulha. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus somos com um dia de ontem que passou. Verdade. É muito rápido. Então para Deus é muito rápido. Olha só, e o versículo termina: para lhe servir de testemunha a eles. Tome a oportunidade de atestar a eles. E aos gentios. Olha só o que Jesus disse. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. O Evangelho de Mateus é um evangelho escrito para os cristãos judeus. E Mateus diz o seguinte: e aos gentios. É uma predição da igreja que logo há de vir, ou a igreja gentílica, que é hoje, que é gentil. Somos nós. Que não é judeu. Sim, somos e nós. Os gentios também serão perseguidos. E fala de nós. Quando fala de gentios, fala nós, brasileiros, argentinos, norte-americanos. São os gentios. Aqui é escrita a igreja e ele já faz uma profecia. Jesus está dizendo: e a igreja é gentia, a igreja vai vir. E aí começou por Cornélio, primeiro gentil a se converter, mas ele estava em Jerusalém, estava em Israel, e eles não entenderam. Daqui a pouco começou Filipe ao eunuco, que já era lá da rainha. Aí Paulo veio e pessoas foram se convertendo, ele chamou Paulo, lá pelo versículo 9 de Atos,
E aí os gentios começaram a se converter, e a igreja gentil cresceu hoje, a tal ponto que a igreja judaica é muito pequena, e a grande maioria hoje, século XXI, é da igreja gentílica. E o apóstolo Pedro, né, pastor, quando ele era contra, nos primeiros anos de ministério dele, ele era contra que o evangelho chegasse até os gentios, né? Uhum. Mas aí ele teve aquela visão, né? Aquela visão daquele lençol. Em Atos 9. Exatamente. Olha só, pastor. Vamos lá, o que então. diz em Atos Apóstolos, 25, capítulo 25, e o versículo 24 ao 26. Vamos Até lá. diante de governadores, reis serão levados, por minha causa, para dar testemunho de mim, a eles e aos gentios. Olha só. O pastor, começa no 23. Posso ler o versículo 23? Pode ler o 23. Está escrito aqui, ó, Paulo diante de Agripa e sua corte. É bem a palavra que o senhor estava falando aí. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiências, juntamente com os seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Em seguida, Festo declarou: Rei Agripa, e vós, todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorrem a mim, afirmando que ele não deve mais viver. Olha versículo só. 24 foi esse. Hã? Esse foi o versículo 24. É o Até 25 agora? Até o 26. 26. Eu, todavia, entendi que ele não havia praticado nada que mereça a pena de morte. Mas, como ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho ainda nada definido quanto ao que escrever sobre ele, ao nosso soberano. Por essa razão, eu o trouxe a ti, ó rei Agripa, para que, depois de realizado esse interrogatório, eu tenha informações mais claras para prestar. Jesus disse que nós seríamos levados dentro de príncipes, e você vê em Atos se cumprindo na vida de Paulo. Paulo, que não era discípulo de Jesus, não seguia, muito pelo contrário, era um dos perseguidores dos cristãos. Sim. Depois se converteu. Quando Paulo se converte, no livro de Atos, você vê quando ele fala foi provisar para ele, agora esqueci o nome do cidadão, mas você vê que diz, vai falar com ele, que ele vai ver quanto é bom sofrer pelo evangelho. Sim, sim. Quanto é bom sofrer pelo evangelho. E Paulo está sofrendo ali e está na presença de rei. Foi Ananias, não Ananias, foi? Ananias, isso aí mesmo, Ananias. Olha só o que diz no versículo 19. Vamos lá. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis de falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Olha só, Jesus já está aqui falando sobre o Espírito Santo de Deus, quando ele fala lá no versículo 14 sobre o nosso Paracleto, alguém que está pronto a nos ajudar. Jesus diz, mas quando vos prenderem, ou quando vos entregarem, não é se ocorrer, mas quando vai ocorrer. Jesus não diz que se ocorrer. Jesus afirma, quando vos prenderem, quer dizer, vai ocorrer. Jesus não está dizendo assim, ó, se isso acontecer, não, vai acontecer, quando vos entregarem. Não vos preocupeis com o que haveis de falar. A defesa, deixa com o Senhor. Deixa com o Espírito Santo. Confie nele. Aqui Jesus está ensinando a nós a confiarmos nele. E a palavra é clara sobre isso. Você vai ter que confiar em Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela confia em Jesus. Nos momentos de horas fáceis, mas no momento também de horas difíceis. Quer dizer, Jesus é claro falando assim, quando vos prenderem, quer dizer, vai ocorrer. Não vos preocupeis com o que falar. A defesa, deixa com o Senhor. Aí continua o versículo. Porque naquele momento será dado o que haveis de falar. Vem a unção
do Espírito Aleluia. Santo Glória de a Deus na tua Deus. vida. O que Jesus está dizendo? Glória a Deus. Na hora difícil, na hora de dificuldade, não queira você tomar conta. E muitas vezes nós apanhamos e sofremos por isso, porque nós queremos resolver o problema na hora difícil. Jesus diz, confia em mim. Aprenda a confiar em mim, porque o Espírito Santo de Deus vai lhe dar a saída. O Espírito Santo de Deus vai lhe dar a resposta. E você sabe o que vai acontecer. Então, querido, nós assim estamos encerrando o programa do dia de hoje. Aprenda a confiar em Deus, porque Ele é a resposta para você nos momentos de hora difícil. Pastor Carlete, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor, já com sede para amanhã. Divulgue esse programa aí nas redes sociais, nas suas redes sociais, porque é o conhecimento da palavra de Deus que nós estamos oferecendo aqui. Amém. Esteja orando por nós. Meu amado, coloque a mão sobre a minha e vamos falar com Deus. Você que é doente, enfermo, endividado, que não tem mais prazer de viver, o Espírito da palavra de Deus vai entrar agora no seu coração. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro agora, meu Pai, por todos os que sofrem, pelos enfermos, desenganados pela medicina. Eu oro pelos endividados. Eu oro, meu Pai, por aqueles que pensam em dar cabo da sua própria vida devido a uma tristeza sentimental, devido a uma tristeza financeira, uma dívida que apareceu do nada. Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que tudo que ela faz dá errado, Espírito Santo, nós aqui no Palavra Rema, em nome de Jesus, ligamos na terra a vitória dos nossos amigos e irmãos telespectadores, de norte a sul, de leste a oeste dessa região, aonde quer que a nossa imagem esteja chegando, que chegue também a vitória dessa gente, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus que nós vamos estar amanhã, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário. Oh, querido, que Deus esteja abençoando você. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele esteja lhe dando um bom dia. Até amanhã, se Deus assim permitir, na paz. Que Deus abençoe.